No silêncio da noite, quando a escuridão parece ganhar vida, histórias de terror reais emergem das sombras. Imagine ouvir vozes que não têm origem, portas que se abrem sozinhas e presenças que se manifestam em momentos inesperados. Esses não são apenas contos de ficção. São relatos de pessoas comuns que enfrentaram o inexplicável. O que você faria se, ao acordar, sentisse a pressão de uma mão fria em seu ombro? Ou se uma figura misteriosa surgisse no reflexo do espelho, mas ao se virar, não houvesse ninguém ali? Esses eventos sobrenaturais deixaram marcas profundas na vida de quem os viveu. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde a linha entre realidade e sobrenatural se desfaz. À medida que as histórias se desenrolam, você sentirá o frio na espinha e a adrenalina correr. Cada relato trará à tona o medo primal que todos nós carregamos, aquele que nos faz olhar para trás ao andar sozinho à noite. E enquanto você escuta, lembre-se: o que é real pode ser ainda mais aterrorizante do que qualquer ficção. Então, esteja pronto, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê a escuridão. Eu sempre tive um fascínio por peças antigas, e quando encontrei aquele espelho em uma loja de antiguidades, soube que ele seria perfeito para minha casa. O dono da loja parecia hesitar um pouco antes de vendê-lo, mas não dei muita atenção. Afinal, ele era um belo espelho de moldura dourada com detalhes profundos que pareciam pertencer a outra época. No início, o espelho parecia inofensivo. Coloquei-o no meu quarto, bem em frente à cama. Era o lugar perfeito para ele. Mas após algumas semanas comecei a notar coisas estranhas. À noite, quando apagava as luzes, podia jurar que via sombras se movendo no reflexo, como se algo estivesse ali na escuridão, espreitando. Mas ao acender a luz não havia nada. Apenas minha própria imagem refletida de volta. Uma noite acordei com uma sensação estranha. Meus olhos se viraram instintivamente para o espelho. Era como se algo me chamasse, uma força invisível que não conseguia ignorar. E foi então que vi uma figura no espelho, uma mulher de vestido branco, com longos cabelos despenteados, olhando diretamente para mim de dentro do reflexo. Meu corpo congelou de medo. Pisquei várias vezes, acreditando que era fruto da minha imaginação. Mas ela continuava ali, parada, me olhando. A figura não se movia, mas seu olhar penetrante me fez sentir que ela estava esperando por algo. O terror tomou conta de mim, e virei o rosto tentando me convencer de que tudo aquilo era um pesadelo. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu, mas dessa vez a mulher não estava apenas parada. Ela começou a se aproximar lentamente. Seus pés deslizavam pelo chão do quarto, mas seus movimentos eram visíveis apenas no reflexo. Senti o pânico crescer dentro de mim. Ela vinha em minha direção, mas quando olhei diretamente para o quarto não havia ninguém ali, somente no espelho. Cada noite que passava, ela ficava mais próxima. Podia sentir sua presença. E então, uma noite, ela finalmente alcançou a borda do espelho. Seus dedos pálidos tocaram a superfície e uma rachadura surgiu no vidro. Senti uma pressão sufocante ao redor de mim e a temperatura do quarto caiu drasticamente. Ela estava tentando sair. Acordei no meio da noite com o som de vidro quebrando. O espelho estava rachado em 1000 pedaços, espalhados pelo chão. No meio dos cacos, pude ver algo aterrador. Uma mão saindo do espelho, como se a figura estivesse tentando se libertar. Corri para fora do quarto, o medo dominando meu corpo. Tranquei a porta e não voltei a entrar. No dia seguinte, chamei um especialista em antiguidades. Quando ele chegou e viu os cacos de vidro, seu rosto ficou pálido. Ele me contou a história do espelho, algo que eu deveria ter perguntado antes de comprá-lo. Disse que o espelho havia pertencido a uma mulher acusada de bruxaria no século XVIII.
Antes de ser queimada, ela lançou uma maldição sobre o espelho, jurando que sua alma jamais descansaria, a menos que encontrasse outra pessoa para substituir seu lugar. E quem olhasse profundamente no espelho seria a próxima. O espelho foi levado embora, mas não consigo me livrar da sensação de que, de alguma forma, ela ainda está por perto. Às vezes, de relance, vejo o reflexo de algo nos vidros da casa. Algo que não deveria estar lá. Quando me mudei para esta casa antiga, não dei muita importância aos móveis deixados pelo antigo dono. Entre eles, um espelho oval pendurado no corredor. Era pesado, com uma moldura de madeira escura esculpida com detalhes que pareciam figuras humanas distorcidas. Eu não pensei muito sobre ele no começo, mas logo as coisas mudaram. Nas primeiras semanas comecei a perceber algo estranho. Sempre que passava pelo espelho à noite, eu via algo no reflexo. Às vezes era só um movimento rápido, como se alguém tivesse acabado de se mover rápido pela minha visão. Outras vezes, eu tinha certeza de que vi uma figura parada ao fundo no final do corredor, mesmo que ele estivesse vazio. Uma noite, acordei com o som de passos. Lentamente me aproximei do corredor, onde o espelho estava, e o que vi congelou meu sangue. Havia alguém, ou algo, me olhando do reflexo. Não era eu. A figura parecia mais alta, com olhos afundados e um sorriso que não parecia um ser vivo. Desde então, as noites se tornaram um pesadelo. A cada dia, a figura no espelho parecia se aproximar mais. Agora, quando passo por ele, sinto uma presença me observando, esperando o momento certo para atravessar o vidro e me levar com ela. Depois daquela noite, eu não consegui mais encarar o espelho sem sentir um calafrio. Todas as manhãs, ele estava lá, refletindo meu reflexo com uma estranheza perturbadora. Às vezes, jurava ver sombras se movendo atrás de mim, mas quando me virava, não havia nada. Certa noite, fui acordado por um som de vidro estalando, como se o espelho estivesse prestes a rachar. Meu coração acelerou e eu me encolhi na cama, com medo de ir olhar, mas o som persistiu. Algo estava mudando. O espelho parecia vivo. Levantei, com os pés descalços tocando o chão frio, e caminhei lentamente em direção ao corredor. O silêncio reinava na casa, exceto pelo som abafado do meu próprio coração. Quando cheguei ao espelho, parei a uma distância segura e o encarei. Nada parecia fora do comum, mas eu sabia que algo estava errado. De repente, uma figura apareceu no reflexo. Era eu, mas não era. Meu reflexo sorria, de um jeito torto e malicioso. Senti um frio na espinha ao perceber que, enquanto eu estava parado, meu reflexo se movia, inclinando a cabeça de lado e me observando com olhos vazios e profundos. "Você não deveria ter ficado", disse o reflexo com uma voz rouca distorcida. Agora é tarde demais. Antes que eu pudesse reagir, uma mão esquelética saiu do espelho agarrando meu pulso com força. Tentei puxar meu braço de volta, mas a mão me puxava com uma força sobrenatural. Senti meu corpo sendo sugado para dentro do espelho, como se o vidro fosse líquido. Lutei com todas as minhas forças, mas era inútil. Fui arrastado para dentro, sentindo uma dor aguda enquanto o mundo ao meu redor escurecia. Do outro lado do espelho, eu me vi parado no corredor, sorrindo de forma sinistra. Não era mais eu. Agora eu estava preso dentro do espelho, observando aquele reflexo. Meu reflexo. Vivendo a minha vida. E o pior é que eu sabia que ninguém jamais perceberia a diferença.
Para você que gosta de histórias e contos de terror, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal. Deixe nos comentários sua sugestão ou seu relato se quiser ver contado aqui. Teremos muito prazer em contar. Vamos para a próxima história. Demorei muito para encontrar um apartamento, mas enfim, achei um que era exatamente como eu sonhei. No edifício Mirante Azul estava o lar perfeito. Localização boa, preço acessível e uma vista incrível da cidade. As primeiras semanas seguiram bem, mas, à medida que os dias foram passando, comecei a sentir que algo estava errado. Ouvia uns barulhos estranhos à noite, e havia um frio constante no ar, mesmo em pleno verão. No começo, pensei que era apenas o processo de adaptação, o desconforto de estar em um lugar novo. Mas a sensação era diferente. Em uma noite, enquanto arrumava umas caixas no meu quarto, ouvi algo, como se fossem passos pelo corredor. Parecia que alguém caminhava descalço pelo piso de madeira. Fui até a porta, achando que fosse algum vizinho, mas o corredor estava vazio. Decidi ignorar, pensando que talvez fosse o som vindo de outro apartamento. Depois de algumas noites, os barulhos voltaram. Sempre na mesma hora, por volta das 2 da manhã, eu ouvia os passos, e agora eram, seguidos de uma leve batida na minha porta. Cada batida me causava calafrios. Quando olhava pelo olho mágico, não tinha ninguém. Conversei com alguns vizinhos, mas todos evitavam falar sobre o assunto. Apenas uma senhora idosa, que vivia no último andar, me chamou de lado e me falou: "Não abra a porta à noite, não importa o que aconteça." Seu olhar estava sério, e as palavras foram ditas com tanta urgência que me deixaram agitado. Na semana seguinte, as coisas ficaram insuportáveis. Além dos passos e batidas, comecei a ouvir vozes baixas, como se várias pessoas estivessem conversando ao mesmo tempo, mas sem conseguir distinguir o que diziam. Era como estar cercado por uma multidão invisível. Uma noite, o som foi tão intenso que não aguentei mais e gritei: "O que vocês querem de mim?" Naquele momento, todas as luzes do meu apartamento apagaram ao mesmo tempo. O silêncio foi ainda mais aterrorizante. Tentei ligar as luzes de volta, mas nada funcionava. Em pânico, corri e abri a porta para sair correndo, mas fui recebido por um vento gelado que me jogou de volta para dentro. Quando olhei para a sala, vi algo que me fez congelar no lugar. Havia uma figura, uma sombra escura e distorcida parada no canto da sala. Seus olhos brilhavam com um leve tom vermelho, e a sensação de perigo era evidente. Tentei me mover, mas meu corpo estava paralisado de medo. A figura se moveu lentamente, e eu só consegui pensar nas palavras da senhora: "Não abra a porta à noite." Com um esforço desesperado, fechei os olhos e comecei a rezar. Quando abri novamente, a figura havia desaparecido, mas o frio e o som de vozes continuaram. Aquela noite foi a última que passei no prédio. No dia seguinte, fiz minhas malas e saí sem olhar para trás. Mais tarde, descobri que o edifício Mirante Azul havia sido construído sobre os escombros de uma antiga casa, onde, décadas atrás, uma família inteira morreu pelas mãos de um dos integrantes que estava possuído por uma entidade do mal. Dizem que o espírito dessa entidade nunca deixou o lugar, e que à noite ele ainda caminha pelos corredores, esperando que alguém cometa o mesmo erro que eu cometi: o erro de abrir a porta. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.